Olá pessoal, este é o primeiro de uma série de vídeos que apresentará conceitos relacionados à teoria dos números. O tema desse vídeo é a divisibilidade. Iniciemos com a definição de divisibilidade. Considere dois inteiros A e B. Diremos que o A divide B, ou de forma equivalente, que B é divisível por A, se existir ao menos um inteiro K, de tal forma que podemos escrever B como A vezes K. Caso não exista tal inteiro, diremos que o A não divide o B. Quando o A divide B, também podemos afirmar que B é um múltiplo de A. A notação para a relação de divisibilidade é a seguinte: o número A, uma barra vertical, em seguida o número B. A leitura dessa notação é A divide B. Como consequências naturais da definição, temos as seguintes relações abaixo. São relações triviais por decorrerem diretamente da definição. A primeira dessas relações nos diz que o A divide a si mesmo, qualquer que seja o A inteiro, pois o A pode ser escrito como o próprio A vezes 1. Aqui, o número 1 faz o papel do K na definição de divisibilidade. De forma semelhante, o número 1 dividirá qualquer inteiro m, pois poderemos escrever qualquer inteiro m como produto de 1 por m. Aqui, nesse caso, o m assume o papel da constante k. Vejam que, segundo a definição de divisibilidade apresentada, o zero divide o zero, pois eu posso escrever o zero como qualquer número inteiro k vezes zero. Essa afirmação pode causar estranheza, pois ao longo de toda a nossa carreira acadêmica sempre ouvimos a afirmação que o zero não divide ninguém, não é possível dividir por zero. Veja que aqui a afirmação zero divide zero quer dizer que há uma relação de divisibilidade entre o zero e o próprio zero. A seguir darei mais detalhes sobre essa relação de divisibilidade envolvendo um par de zeros e como isso se relaciona com a afirmação que a gente sempre ouviu que o zero não divide ninguém, não é possível dividir por zero. Ainda falando sobre o zero, qualquer inteiro divide o zero, pois o zero pode ser escrito como qualquer inteiro A vezes o próprio zero. O número inteiro K, que aparece na definição de divisibilidade, guarda uma importante relação com o inteiro A. Nos casos em que o A é diferente de zero e o A divide o B, o inteiro K, que torna a relação B igual a A vezes K verdadeira, é único. Para provar a unicidade desse K, suponhamos que exista um inteiro T que tenha a mesma propriedade que K, ou seja, eu consigo escrever tanto B como produto de A vezes K e também escrever o B como produto de A vezes T. Como A é diferente de zero, vai valer o cancelamento da multiplicação. O A pode ser cancelado em ambas expressões, de modo que resta a igualdade K igual a T, ou seja, esse K é único. Agora, nos casos em que A é igual a zero, um par de inteiros distintos, SR produzirá uma igualdade verdadeira, ou seja, o zero pode ser escrito tanto como 0 vezes R, como 0 vezes S, mesmo sendo R e S distintos. Assim, nos casos em que A é igual a zero, o número inteiro K não é único. Ele acaba ficando indeterminado porque qualquer número inteiro satisfaria as igualdades acima, então há uma indeterminação. Aqui, voltamos à questão da relação de divisibilidade com a operação de divisão. Na operação de divisão, a gente associa ao par AB o quociente K, que é único quando A é diferente de zero. Quando A é igual a zero, o K já não é mais único, qualquer inteiro poderia assumir o papel de K, ficando K, portanto, indeterminado. Por isso que a divisão por zero não é possível, e zero dividido por zero é uma indeterminação, porque não podemos especificar um K em particular, como a gente pode fazer nos casos onde A é diferente de zero e há uma unicidade de K. Por isso que não podemos confundir relação de divisibilidade com a operação de divisão. A operação da divisão de B por A produz um quociente K, que é único quando A é diferente de zero. Já a relação de divisibilidade permite que o zero divida o próprio zero. O que não há é um resultado da divisão, da operação de divisão. Importante, relação não é operação. A partir da relação de divisibilidade é possível se definir uma operação de divisão
nos casos em que o K é único. A relação de divisibilidade possui as 5 propriedades listadas abaixo. Nessas propriedades, assumiremos que A, B e C são números inteiros quaisquer. A primeira propriedade nos diz que se o A divide B e o B também divide o C, então o A dividirá o C. Essa é a denominada propriedade transitiva. A segunda propriedade é a propriedade reflexiva, o que significa que qualquer inteiro divide a si mesmo. Na terceira propriedade, temos a seguinte situação. Caso o A divida o B e o B também divida o A, uma das duas situações ocorre. Ou A e B são iguais, ou A e B são simétricos em relação à adição, ou seja, os sinais de A e B são opostos. A quarta propriedade nos diz que se o A divide o B, então, em valor absoluto, o A deve ser menor ou igual ao valor absoluto de B. Por fim, a quinta e última propriedade me diz que se o A divide B e o A também divide C, então o A dividirá qualquer combinação linear de B e C, ou seja, dividirá qualquer expressão da forma um múltiplo bx de B mais um múltiplo cy de C. Vejam que nessa notação, x e y podem ser quaisquer números inteiros. Mesmo que o A não divida o B, ainda assim é possível estabelecer uma relação entre A e os múltiplos de B. Uma dessas relações é denominada divisão de Euclides. Considere que A e B sejam números inteiros e que o B não seja igual a zero. De acordo com a divisão de Euclides, existirão mais dois números inteiros, denominados Q e R. Eles serão únicos com as seguintes propriedades. O R será maior ou igual que zero e estritamente menor que o módulo de B, e poderemos escrever o A como o produto de B vezes Q mais R. O número Q receberá o nome de quociente da divisão e o R será o resto da divisão. Quando o R assumir o valor zero, eu tenho a relação de divisibilidade. O B dividirá A porque eu poderei escrever o A como B vezes Q. Aqui, o Q fará o papel de K na definição de divisibilidade. Para quem está acostumado a programar na linguagem C ou na linguagem C++, vai reconhecer o operador resto da divisão, que usa o símbolo de porcento. É preciso tomar cuidado porque esse operador resto da divisão nem sempre corresponde ao resto da divisão euclidiana. Observem o código que está logo aí abaixo. Nesse código, eu atribuo o valor 11 à variável A e o valor 7 à variável B, e vou fazer a impressão no terminal de 4 expressões que envolvem A, B e os seus simétricos. As duas primeiras expressões, o resto da divisão de A por B e o resto da divisão de A por menos B, ambas produzem restos euclidianos. Já nas duas últimas expressões, menos A, resto da divisão por B, e menos A, resto da divisão por menos B, ambas produzem restos negativos. E, conforme acabamos de ver, os restos na divisão euclidiana são maiores ou iguais a zero. Se aplicarmos a divisão euclidiana nas expressões do código anterior, obteríamos os seguintes quocientes e restos. Na primeira expressão, teríamos quociente Q igual a 1 e resto igual a 4. Observem que, de fato, 11 é igual a 7 vezes 1 mais 4. Na segunda expressão, teríamos quociente Q igual a menos 1 e resto igual a 4. 11 é menos 7 vezes menos 1 mais 4. Já as duas expressões que produziram restos negativos com o operador resto da divisão em C++ teriam restos positivos na divisão euclidiana. A terceira expressão, eu teria que menos 11 é igual a 7 vezes menos 2, o que totaliza menos 14, mais 3, que dá de fato menos 11. Assim, o quociente Q seria igual a menos 2 e o resto igual a 3. Na quarta e última expressão, eu teria que menos 11 é menos 7 vezes 2, que também dá menos 14, mais 3, menos 11. Então, é quociente Q igual a 2, resto R igual a 3. Então, observem que, nos casos em que o A foi negativo, o operador do C++ retornou o resto negativo, que naturalmente não é um resto euclidiano por violar a condição que o resto tem que ser maior ou igual que zero e estritamente menor que o módulo de B.
Se você utilizar esse operador, mas deseja restos euclidianos, se o resto produzido for negativo, você deve somar b a esse resto para que esse resto se converta para um resto euclidiano. Observe que o resto euclidiano das expressões 3 e 4 vale 3, quando o resto negativo era igual a menos 4. E, de fato, menos 4 mais 7, que é o nosso b, dá exatamente 3. Uma observação importante: veja que temos uma condição, um intervalo válido para o resto da divisão euclidiana, mas não há nenhuma restrição ao quociente Q. O quociente pode ser tanto positivo como negativo, conforme ilustrado nos 4 exemplos acima. Um conceito associado à divisibilidade é o de maior divisor comum. Para dois inteiros a e b quaisquer, o maior divisor comum de a e b será um inteiro não negativo, que aqui vamos chamar de d, que possui as seguintes propriedades. A primeira delas é que o d divide tanto o a quanto o b. Já a segunda propriedade nos diz que se o c também divide a e b, esse c necessariamente deve dividir o d. A notação em teoria dos números para maior divisor comum é a notação de par ordenado. Então, eu uso um par de parênteses envolvendo ambos números e os números são separados por uma vírgula. No ensino médio e fundamental, há o hábito de se prefixar esse par ordenado com a sigla MDC. Porém, na teoria dos números, a gente não usa desse prefixo e usa simplesmente a notação que remete visualmente a pares ordenados, mas aqui significando maior divisor comum. Diretamente a partir da definição anterior, podemos fazer as seguintes observações. Veja que a primeira condição apresentada para o maior divisor comum D é que ele tem que dividir ambos os valores A e B. Assim, D é um divisor comum, porque divide ambos os valores A e B. Já a segunda condição garante que ele é o maior dentre todos os divisores comuns. Na segunda propriedade, o C também é divisor comum de A e B. Mas como D tem que ser o maior dentre eles, C necessariamente divide o D. Também podemos observar que o D só será exatamente igual a zero no caso que o A e o B também são ambos iguais a zero. Nos casos em que um dos dois valores, ou A, ou B, ou ambos, forem diferentes de zero, o MDC será um número positivo. Também observe que se o B é igual a zero e o A é um número inteiro qualquer, o maior divisor comum entre A e zero será igual ao valor absoluto de A, qualquer que seja esse inteiro A. A própria definição me permite observar que o maior divisor comum entre A e B será numericamente igual ao maior divisor comum de menos A e B, também igual ao maior divisor comum entre A e menos B, e também igual ao maior divisor comum entre menos A e menos B. Dessa forma, os algoritmos e as estratégias para o cálculo do MDC podem se restringir aos números não negativos, porque se eu estiver numa situação que um ou outro ou ambos são negativos, vale a equivalência que eu acabei de citar, e a gente pode usar apenas os números não negativos no cálculo. Para calcular o MDC, podemos utilizar do algoritmo de divisão de Euclides. Suponham que A e B sejam dois inteiros não negativos, com o A estritamente maior ou igual a B e o B estritamente maior que zero. Como o B não é zero, ele é estritamente maior que zero, eu posso usar a divisão de Euclides para escrever A como B vezes Q mais R com resto euclidiano. Pegando a expressão do A igual a B vezes Q mais R e isolando R, eu obtenho R igual a A menos B vezes Q. Com essa expressão, é possível mostrar que o maior divisor comum entre A e B será igual ao maior divisor comum entre B e R. Assim, se eu aplicar sucessivamente a divisão de Euclides no par, o segundo elemento do par vai sempre diminuir. Vejam que o R é estritamente menor que B. Então, eventualmente, o R se tornará igual a zero. Quando o R se tornar igual a zero, eu chego no caso base da minha recursão. A gente lembra da propriedade que o maior divisor comum entre qualquer inteiro positivo e zero é o próprio inteiro. Afinal, o valor absoluto de um número positivo é o próprio número. Assim, eu posso fazer dessa estratégia recursiva da aplicação de sucessivas divisões de Euclides para computar o maior divisor comum entre dois números não negativos com complexidade
log A, onde A é o maior dos dois números. Abaixo há uma implementação do maior divisor comum em C++. Veja que a implementação é bastante sucinta, tem apenas uma linha com o uso do operador ternário. A condição a ser testada é o valor de B. Lembramos que em C++ qualquer número inteiro vai ser traduzido como verdadeiro, exceto o zero, que vai ser entendido como falso. Então, se o B é diferente de zero, eu chamo a função recursivamente, usando agora como parâmetros o B em substituição ao A e no lugar que estava o B, o resto da divisão de A por B. Se ambos números forem não negativos, esse resto da divisão do C coincidirá com o resto da divisão euclidiana. Caso B já seja igual a zero, então eu retorno à segunda expressão. Aqui segue os dois pontos do operador ternário, que é justamente o valor de A. Veja que eu não tenho uma condicional para me garantir que o A é estritamente maior ou igual a B, e de fato não é necessário. Se na chamada inicial eles não tiverem essa relação de desigualdade garantida, o próprio algoritmo fará essa inversão naturalmente na chamada recursiva. Uma última observação sobre o maior divisor comum em C++, a partir da versão C++17, a biblioteca Numeric do C++ oferece uma implementação do maior divisor comum exatamente com esse nome, GCD. Então, caso você esteja com um compilador que tem suporte para a versão C++17, você pode usar a implementação que já está pronta na biblioteca Numeric. No estudo da teoria dos números, há uma definição alternativa para maior divisor comum. E essa definição afirma que o maior divisor comum entre A e B será o menor número não negativo que pode ser escrito como uma combinação linear AX mais BY. Essa definição alternativa não remete diretamente ao cálculo do MDC, como a definição que eu apresentei para vocês, mas ela é fundamental para a demonstração de muitas propriedades associadas ao maior divisor comum. Então, no estudo da teoria dos números na matemática, essa definição alternativa é muito importante. Se você precisar determinar um par de inteiros x e y, e esse par não é único, mas você quer determinar um desses pares, que torna o maior divisor comum entre A e B igual à soma de AX mais BY, você pode usar uma variante do algoritmo que calcula o MDC, a qual vai ser chamada algoritmo de Euclides estendido. Eu vou mostrar agora para vocês como se deduz as relações utilizadas nessa versão do algoritmo de Euclides estendido e, em seguida, uma implementação desse algoritmo em C++. O problema que queremos resolver com o algoritmo estendido de Euclides é determinar um par de números inteiros, x e y, tais que eu consiga escrever o maior divisor comum de A e B como A vezes x mais B vezes y. Lembre que eu já citei que o maior divisor comum entre A e B é igual ao maior divisor comum entre B e R, onde este R é o resto da divisão euclidiana de A por B. Vamos utilizar esses dois fatos para deduzir a relação de recorrência que me permite computar um desses pares x e y. Da afirmação que o maior divisor comum entre A e B é igual ao maior divisor comum entre B e R, eu posso escrever que D é igual a A vezes x mais B, que será igual também ao B vezes um x' mais um R vezes y'. Afinal, o D também é maior divisor comum entre B e R, portanto, pode ser escrito como uma combinação linear desses valores. O que eu vou fazer agora é substituir o R pela relação que ele guarda com A, B e Q, segundo a divisão de Euclides, ou seja, isolando o R na expressão da divisão de Euclides, eu obtenho A menos B vezes Q. Agora eu vou agrupar os termos que envolvem a constante B e também os termos que envolvem a constante A. Então, a constante A está multiplicada por y' e já a constante B está multiplicada por x' e também por q vezes y'. Agora, se eu igualar essa expressão do lado direito, que eu acabei de escrever, com essa expressão do lado esquerdo, eu consigo extrair as seguintes relações. Primeiro, que o x é igual ao y' e que
y será igual a x' menos q vezes y'. Assim, eu tenho uma relação de recorrência que me permite computar x e y a partir de x' e y'. Falta apenas estabelecer os valores de x e y nos casos base. De fato, eu tenho um único caso base. O caso base acontece quando o r é igual a zero, e nesses casos, o x' vai ser igual a 1 e o y' vai ser igual a zero. Então, com esses valores do caso base, eu posso voltar recursivamente atualizando os valores de x e y até que eu atinja novamente o par AB. Aqui está a implementação em C++ do algoritmo estendido de Euclides. A função recebe como parâmetros os valores de a e b e também recebe as referências de x e y, os quais serão preenchidos no corpo da função, e o retorno será o maior divisor comum entre a e b. O caso base é testado logo no início, no if. Caso b seja igual a zero, os valores de x e y serão 1 e 0, respectivamente, e o a será o maior divisor comum entre a e b. Caso b seja diferente de zero, vamos chamar a função recursivamente, vamos passar como primeiro parâmetro o b e como segundo parâmetro o resto da divisão de a por b. Os valores de x' e y', que mostrei agora há pouco, serão aqui representados pelas variáveis x1 e y1, as quais serão passadas como referência nessa chamada recursiva, e os valores obtidos após a finalização dessa chamada serão utilizados para computar os valores de x e y, utilizando as relações que eu deduzi agora há pouco. O retorno da chamada recursiva é o maior divisor comum d, o qual será retornado também ao final dessa função. Uma importante aplicação do MDC e também do algoritmo de Euclides estendido é a solução de equações diofantinas lineares. Se a, b, c, x e y são todos inteiros, a equação ax mais by igual a c é uma equação diofantina linear e, por meio do algoritmo estendido de Euclides, podemos solucionar essa equação nos inteiros, desde que o maior divisor comum entre a e b dividam c. Então, nessa equação, teremos x e y como variáveis, e a ideia é encontrar um par de valores x e y, tais que a vezes x mais b vezes y dê igual a c. Quando o maior divisor comum de a e b divide c, terei infinitos pares x e y que satisfazem aquela equação diofantina linear. Uma solução particular x0, y0 é um desses pares. Para determinar uma dessas soluções particulares, você pode proceder da seguinte maneira. Primeiramente, você determina os valores de x' e y', tais que eu consiga escrever o maior divisor comum entre a e b como a combinação linear a vezes x' mais b vezes y'. Lembre-se de que podemos obter esses valores por meio do algoritmo de Euclides estendido. Em seguida, atribua a k o valor do quociente da divisão entre c e d. De posse dos valores de k, x' e y', eu consigo computar a solução particular x0 e y0, onde o x0 é k vezes x' e o y0 é k vezes y'. Para verificar que, de fato, esses dois valores compõem uma solução particular, veja que a vezes x0 mais b vezes y0 será igual a que multiplica k vezes x' mais b que multiplica k vezes y'. Colocando o k em evidência, dentro do parênteses eu tenho a vezes x' mais b vezes y'. No passo 1, observamos que essa expressão corresponde, de fato, ao maior divisor comum entre a e b, que é o d. Então, substituindo essa expressão por d, eu fico com o produto de k vezes d, e como k é o quociente de c por d, k vezes d, de fato, é igual ao c. Assim, a vezes x0 mais b vezes y0 é igual a c, portanto, x0 e y0 é uma das soluções da equação diofantina linear. A partir da solução particular, podemos determinar, de fato, todos os pares que solucionam uma equação diofantina linear. Isso pode ser feito por meio dessas duas expressões. Cada solução x, y estará associada à solução particular única
e há um inteiro t fixo, que você vai escolher, pode ser qualquer número inteiro, mas uma vez definido um valor de t, o x da nova solução será dado pela soma de x0 mais a dividido por d vezes t, e o y será dado por y0 menos b dividido por d vezes t. Variando t em todos os números inteiros, obteremos todas as possíveis soluções para a equação diofantina linear. Como essas soluções são infinitas, em problemas que envolvem determinar uma ou mais soluções dessa equação diofantina, pode ser que a solução desejada tenha uma determinada propriedade, como, por exemplo, ser uma solução que tenha o menor x positivo ou menor y positivo, ou a diferença em valor absoluto da diferença entre x e y seja a menor possível, ou que ambos x e y devem ser positivos, e assim por diante. À medida que introduzimos essas restrições extras, pode ser que o número de pares que soluciona a equação diminua, deixe de ser infinito para uma quantidade finita, ou mesmo deixe de existir. Continuando com conceitos associados à divisibilidade, diremos que dois números inteiros a e b serão primos entre si ou coprimos se o maior divisor comum entre ambos é exatamente igual a 1. Para um par de inteiros a e b quaisquer, sempre é possível produzir um par de números coprimos. Para isso, basta dividir cada um dos dois elementos do par pelo maior divisor comum entre eles. O quociente dessas divisões geram dois números que são primos entre si. De forma semelhante à que fizemos para o maior divisor comum, também é possível definir o menor múltiplo comum entre dois inteiros a e b. Esse menor múltiplo comum, m, será um inteiro que tem duas propriedades. A primeira delas é que o a divide o m e o b também divide o m. E a segunda propriedade é que, se o a dividir o n e o b também dividir o m necessariamente dividirá o n. A notação para menor múltiplo comum é a notação que usa de colchetes. Então, coloco os dois números entre colchetes, separados por uma vírgula. Assim como o maior divisor comum remetia à notação de par ordenado, aqui a notação de MDC lembra a notação de intervalos. Lembrando sempre que, no contexto de teoria dos números, essa notação de intervalo remete, de fato, ao menor múltiplo comum. Se você observar lado a lado as propriedades do MDC e do MMC, você vai notar uma certa simetria. A primeira propriedade garante que M é um múltiplo comum. A segunda torna ele o menor dentre todos esses múltiplos. Lá no MDC, a primeira propriedade garantia que ele era um divisor comum e a segunda garantia que ele era o menor dentre todos. Essa simetria e essa semelhança não é coincidência. De fato, o maior divisor comum e o menor múltiplo comum se relacionam de tal forma que, se você multiplicar ambos, o resultado será exatamente o produto dos números a e b. Essa relação me permite implementar também uma linha, o menor múltiplo comum em C++. Para isso, eu recebo como parâmetros o a e o b, e divido o a pelo maior divisor comum entre a e b, e o resultado dessa divisão, o quociente dessa divisão, é multiplicado por b. Essa divisão é feita antes do produto para evitar overflow. Caso eu tivesse multiplicado a por b e depois o resultado dividido pelo maior divisor comum, eu poderia ter o overflow em casos que o overflow poderia ser evitado. O C++ também oferece uma implementação na biblioteca numérica do menor múltiplo comum com esse nome aí mesmo, LCM. Então, caso você tenha acesso à versão do C++ 17 no seu compilador e desejar, você pode usar a implementação da biblioteca numérica. Separei para vocês 5 problemas, 2 do Etcoder, 3 do OJ, todos eles relacionados direta e indiretamente com o conceito de divisibilidade. Para elaborar esse material, usei os 3 livros de programação competitiva mais conhecidos, o livro dos irmãos Halim, que é a primeira referência, o Handbook, que é a terceira referência, e o livro do Schiena e do Revilla, que é a nossa quarta referência. A única referência aí que não é de programação competitiva é o livro da referência número 2, o livro de aritmética, que faz parte da coleção Profimate. Profimate é o mestrado profissional em matemática da Sociedade Brasileira de Matemática. O material é bastante interessante para estudo, para leitura.
Contém vários dos conceitos que eu citei aqui agora e muitos outros associados à aritmética e à teoria dos números. Então, quem quiser conhecer o livro e adquirir, é uma boa referência na área. Finalizamos aqui esse primeiro vídeo sobre a teoria dos números. No próximo vídeo, apresentaremos o conceito de primalidade. Até lá!